Boa noite, irmãos e irmãs. Como vão todos? Tudo bem? Espero que todos estejam bem, né, queridos? Essa semana, sábado, eu vi a pastora Andréa trazendo uma palavra sobre que nós estamos vivendo num tempo de muita informação, e a cada dia aparecem informações novas, informações que tem muitas vezes nos preocupado, muitas vezes trazendo para nós alentos, outras coisas, mas o que eu achei interessante no que a pastora falou foi que essas informações nem sempre traz conhecimento. Muitas vezes, grande parte das vezes, ela traz coisas não tão boas para nós, né? E eu tenho umas clientes, queridos, são duas clientes, que foi há uns 15 dias atrás, a funcionária dessa cliente, que ela tem uma única funcionária, aquela pessoa que cuida de tudo ali do escritório, onde elas trabalham, e tem todas as informações, senhas, a forma de fazer, e as clientes, elas dependem muito dessa funcionária. E a funcionária chegou numa segunda-feira, simplesmente com a carta de demissão, dizendo que não mais iria trabalhar. Uma carta de demissão irretratável, porque ela não conseguia mais viver do jeito que ela estava vivendo, trabalhando em casa, com toda essa pressão, e ela não suportava mais isso. A minha cliente tentou realmente argumentar com ela, mostrando todas as situações, o que ela seria prejudicada, mas ela falou assim: não me importa, eu vou abrir mão de tudo, porque eu não quero mais viver dessa forma, vou ficar na minha casa. E assim ela fez. Perdeu grande parte dos direitos que ela teria e se trancou em casa. Ela, não sei se a família também, ela é casada, tem filhos, mas é isso que está acontecendo. Muitas pessoas não estão suportando viver nesse novo aparente normal, né, queridos? E uma das coisas que a gente tem visto, principalmente agora, esses dias, é que estamos vivendo momentos de muita expectativa. Expectativa com a possibilidade de sermos vacinados. Expectativa de acabar com essa doença. E eu ouvi uma infectologista dizendo, queridos, diante aí das vacinas que já começaram a ser aplicadas aí, dizendo assim, que ela está vendo uma luz muito forte no final do túnel, mas o túnel ainda é muito longo. Queridos, eu comecei a refletir sobre o que ela estava falando e realmente é um processo que nós estamos passando, que a gente não sabe quando que nós vamos realmente ser vacinados, imunizados, né? Parece-me que estou no quarto grupo, mas a gente cria essas expectativas. Essa luz num túnel longo. E eu comecei a refletir sobre isso, e realmente, queridos, existe uma expectativa, a gente cria muitas expectativas, mas essa luz para essa infectologista está muito longe.
Pensei comigo mesmo, existe uma luz que está ao nosso alcance, e com essa luz não tem túnel nenhum, essa luz está presente, essa luz faz parte daqueles que confiam no Senhor. Essa luz é Jesus, queridos, não tem túnel algum. Hoje estamos passando por essa pandemia, não só pandemia, mas tantas outras coisas que estão por aí, doenças, H1N1, agora H1N2, agora a epidemia já está se transformando em outras coisas mais contagiosas. Quantas luzes há no final dos túneis que as pessoas terão que passar ainda, queridos? Irmãos, irmãs, nós temos que confiar na luz que não falha. Nós temos que deixar nas mãos daquele que está preocupado com a gente, aquele que sabe o que estamos passando, aquele que cuida de cada detalhe. Amém? Essa é a primeira palavra que eu trago para cada um de vocês, queridos. Não se desespere, coloque a sua vida naquela luz que cuida de cada um, a luz que brilha, a luz que está com cada um de nós. Amém? Queridos, eu separei um texto para nós refletirmos, um texto que eu vejo assim tão maravilhoso, assim, que a gente já viu trocentas vezes, né? E já ouviu trocentas vezes mensagens, e eu comecei a ler esse texto e eu comecei a desenvolvê-lo de uma outra forma, que eu vi de alguma outra forma. Esse texto está lá em Lucas 7, de 11 a 17. Se você tem sua Bíblia, seu smartphone, se você não tem, acompanhe aí na tela, queridos. Aqui fala sobre a viúva da cidade de Naim. O título aqui diz assim: a ressurreição do filho de uma viúva. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse: não chores. Chegando-se, tocou o caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. É um texto de milagre, né, queridos? Mas aí, ao estudar esse texto, observei algumas coisas que quero repartir com os irmãos. Primeira coisa, por que Jesus decidiu ir para a cidade de Naim? Se nós olharmos o texto anterior, ali do 7, mas eu só não precisa colocar não, tá, Valmir? Mas do 7, de 1 a 10, conta a história ali, Jesus ia encaminhando, voltando um pouquinho, queridos,
ele tinha curado o servo do centurião. Diz assim o texto, ali o texto diz assim, que os judeus, o centurião mandou algumas bíblias dizem empregados, outros seus servos, outros dizem os anciãos, falar com Jesus sobre que o seu servo estava enfermo. Olha que trouxeram essa notícia, os judeus que estavam ali com Jesus, os discípulos disseram: Jesus, esse é nosso amigo, esse centurião ajudou a construir o templo, ele é amigo nosso, é amigo do povo de Deus. E quando Jesus decidiu ir para a casa desse centurião, e quando Jesus ia caminhando para curar o servo do centurião, o mesmo centurião, o mesmo centurião enviou um empregado para dizer a Jesus o seguinte: Mestre, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa, basta o Senhor dar uma ordem que o meu servo será curado. Jesus ficou maravilhado, diz o texto que Jesus ficou maravilhado com a fé do centurião, e Jesus disse assim: nem em todo Israel vi tanta fé. Mas uma das coisas que me chama a atenção nesse texto, foi na cidade de Cafarnaum que aconteceu essa passagem. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto foi a multidão que estava com o Senhor Jesus. Mas essa multidão que estava com o Senhor Jesus não viu esse milagre. Viu o desenrolar de tudo, mas não viu o milagre. Mas voltando ao texto original ali da viúva de Naim, queridos, ali no versículo 11, diz assim: pouco depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele, os seus discípulos e numerosa multidão. Quem era essa multidão? Queridos, eu creio que essa multidão era a igreja do momento, né? Que era composta de verdadeiros cristãos, curiosos, os acusadores que queriam pegar Jesus, matar Jesus, mas sem dúvida a maioria eram pessoas que queriam ver o mover de Deus, ver sinais, né? E muitas vezes, queridos, a gente está numa igreja e a gente não tem visto sinais. Você tem visto sinais? Você tem visto o mover de Deus? Muitas vezes estamos tão envolvidos com circunstâncias, com situações, que deixamos de ver o mover de Deus. Ainda mais nos nossos dias, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente esquece que o Senhor está cuidando, que o Senhor está falando com cada um. Dando sequência ao texto, queridos, outra coisa que me chama a atenção, diz o texto lá: ao se aproximar do portão. Aí eu fui dar uma estudada, ao se aproximar do portão da cidade. Então isso quer dizer que o cortejo já estava fora da cidade. Aí eu fui dar uma estudada para ver o porquê disso. Naquela época as pessoas eram enterradas fora dos muros das cidades. Quando morriam, não podia ser velado em casas, pois por ser um cadáver era considerado impuro. E se fosse velado na casa, a casa também se tornaria impura. Outra coisa que me chama a atenção: ser viúva, único filho. Naquela época, ser viúva por si só já era discriminada.
E agora a sua única esperança, o filho morreu. Se nós formos analisar, queridos, agora ela não era mais ninguém, não era nem considerada, porque não tinha marido e não tinha filho. Creio que essa viúva, é muito interessante no texto, que diz assim que uma numerosa multidão acompanhava o cortejo. Creio que essa viúva e o filho eram pessoas, eu não sei se importantes da cidade, ou pessoas de muita amizade, pois era uma grande multidão que ia no cortejo. Mas algumas coisas não mudariam a situação dela. Mas quando Jesus chega e olha, diz o texto, Jesus se compadece dela. E Jesus se aproxima dela e diz: filha, não chores. Ele não diz com essas palavras, mas ele fala, dá para entender que eu vou resolver essa situação. Não chores mais. Queridos, eu quero dizer para você que Jesus está atento a todas as situações. Ele quer sempre estar conosco. E o que eu vejo nesse texto, como essa multidão que estava com ele, não viu o milagre lá acontecer, se juntou a nova multidão. Aí Jesus quis mostrar para aquele povo o poder dele. Jesus quer nos ensinar sempre, queridos. Ele quer nos ensinar sempre. Ele quer mostrar para nós o seu poder. Muitas vezes nós esquecemos do poder do que nosso Deus tem. Você crê nisso, queridos? Você crê que o Senhor cuida de cada detalhe da sua vida? Quantas vezes Jesus diz a você: não chores, não chores, porque eu vou cuidar de tudo, e eu vou resolver essa situação. Amados, Ele está atento. Quando a gente vê o texto de 2 Crônicas 16, 9, o texto diz como Jesus cuida de cada um de nós. Vamos ler juntos, queridos. Porque quanto ao Senhor Jesus, seus olhos passam por toda a terra para dar força àquele cujo coração é totalmente dele. Até aí, queridos. Então o Senhor, Ele está atento, mas cabe a nós entregarmos o nosso coração a Ele, entregarmos tudo aquilo que nós precisamos dEle, queridos, ser sincero com Ele, queridos. Eu tenho estudado ali os livros ali de Reis, ali em Reis a gente vê muito a vida de Davi, e a gente vê que Davi era um homem que, apesar de todas as coisas, muitas vezes que a gente entende que era errado ao nosso ver, mas ele tinha sinceridade de colocar diante de Deus: Deus, olha, o meu limite é esse, eu preciso da tua ajuda. Queridos, e nós estamos vivendo num tempo em que nós temos que nos aproximar cada vez mais do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo num tempo que nós dependemos mais desse nosso Senhor Jesus. Nós temos que realmente estar, queridos, voltado a cada instante para esse Senhor Jesus, que está dizendo que deixa que eu resolva a sua situação. Basta você entregar o seu coração e confiar em mim. Eu digo isso, queridos, essa palavra está sendo muito forte para mim. Eu sou de uma profissão,
Eu sou contador de uma profissão que é tantas armadilhas que nós temos na legislação, no nosso dia a dia, de prazos, de tanta coisa, queridos. E eu vejo o mover de Deus, o cuidado de Deus, o livramento de Deus na minha profissão. Eu vejo o livramento de Deus na minha família. Eu vejo o livramento de Deus nos meus colaboradores, aqueles que estão comigo no escritório, aqueles que estão trabalhando em casa. Eu vejo o mover de Deus, queridos, nos meus clientes, quando eles me ligam pedindo uma palavra, quando eu vejo que eles estão precisando de uma ajuda espiritual, eu vejo o mover de Deus. Eu tenho procurado confiar no Senhor, mas tem momentos que a gente meio que deixa de lado, querido, as coisas de Deus. Muitas vezes a gente esquece, muitas vezes o tempo passa tão rápido, quando a gente vê no final do dia e a gente não observou o mover de Deus. Queridos, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo sensibilidade para você começar a ver o mover de Deus, o cuidado de Deus. Eu não sei, muitas vezes nós vamos passar, queridos, por essa doença. Muitos têm passado, pessoas aqui na igreja têm passado, amigos têm passado, mas se nós tivermos o coração no Senhor, vai acontecer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele tem planejado. Eu quero concluir essa palavra, querido, dizendo para você: Deus se envolve com a nossa história, e Ele quer se envolver cada vez mais, mas Ele vai até onde nós permitimos. Isso que é o triste, isso que é essa entrega, muitas vezes a gente não tem feito. A ação de Deus, conforme diz o texto, a ação de Deus em nossas vidas nos fortalece e nos torna mais forte. A gente tem visto aí pelo mundo, queridos, quantas coisas ruins estão acontecendo. Diz que a gente está vendo nas estatísticas os suicídios entre os jovens juvenis, como aumentaram. Pessoas que não conseguem viver em confinamento, pessoas desesperançadas. Mas nesse momento, é o momento que mais precisamos do cuidado do Senhor. Somos participantes, queridos, desse mover de Deus. Nunca se esqueça disso. Nós estamos naquela multidão, aquela multidão que vê os milagres do Senhor acontecendo a cada instante, aquela multidão que está com seu coração voltado para o Senhor. Nessa manhã, nessa noite, queridos, em que eu estou trazendo essa palavra, se você tem dúvida, se você está desesperançoso, se você está triste, porque isso faz parte, não é porque nós somos cristãos, não é porque a gente serve ao Senhor que a gente não passa por todas essas angústias, esses males. Mas se você está triste, ou se você está passando por qualquer situação dessa, querido, não esqueça da luz que está cuidando de você. Não coloque o seu coração nas coisas desse mundo. Deixa que Jesus vai fazer o que tem que fazer. Ele está cuidando de você. E a palavra diz: não chores, crê somente. Amém, queridos? Eu quero orar com você nessa noite, mas que você realmente possa entender que o Senhor está no controle da sua vida, que o Senhor está no controle da sua família, que o Senhor está no controle dos seus negócios.
que o Senhor está no controle de tudo. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai santo, Pai bendito, eu quero colocar as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. As nossas lutas, dores, angústias, dúvidas, tristezas, porque nós estamos num mundo, Senhor, que nos aflige. Mas nós temos a luz verdadeira, aquela luz que está sempre presente, a luz que nos traz alegria, a luz que nos renova cada dia no nosso levantar, a luz que está presente, Senhor, e agindo nas nossas vidas, Pai. Eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, pela vida, pela minha vida, pela vida de cada irmão, Pai, de cada um que está sendo alcançado por essa palavra, Deus. Venha, Senhor, renovar suas forças, venha dar esperança, Senhor, àqueles abatidos, e aquelas pessoas que ainda, de alguma forma, tenham dúvidas, Pai, com relação ao Senhor Jesus, Pai. Venha de encontro a elas, Pai, se revela a elas. Se algum irmão ou irmã está passando, Pai, por dificuldades, por lutas, por doença, qualquer coisa, Pai, ser presente, Deus, conforta. Obrigado por tudo, Senhor, obrigado porque nós podemos confiar num Deus que cuida, um Deus que está presente, um Deus que está de olho aberto, observando cada detalhe. Obrigado por tudo, eu te louvo e te agradeço, no nome que é poderoso, no nome que é a luz, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos, Deus abençoe a todos, né? E vamos em frente, né? Até que o Senhor Jesus nos conforte, até que o Senhor Jesus volte, vamos em frente, amém.